Olá, amores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a resolução de sistemas utilizando o método gráfico, tá? A gente já aprendeu a resolução de sistemas utilizando o método da substituição, certo? Se você ainda não entendeu como resolve isso, então você precisa voltar ao vídeo de resolução de sistemas utilizando o método da substituição. O que a gente vai ver aqui agora é um novo método para resolver os sistemas, tá? E uma classificação para a solução dos sistemas, tudo bem? É isso que a gente vai precisar focar neste momento. Tá? Lembrando que, quando a gente fala de resolução de sistema, né, da resolução no caso desse sistema que está aqui, significa encontrar um par ordenado que é solução ao mesmo tempo das duas equações. Então, se eu quero encontrar uma solução para este sistema, eu preciso encontrar quem é o par ordenado que é solução ao mesmo tempo das duas equações. Então, um dos métodos é o da substituição, que eu já expliquei aqui, tá? Outro método é esse que a gente vai fazer agora, que é o método da resolução gráfica, tá bom? Então, o método gráfico, né, a gente vai primeiro construir o gráfico para depois identificar quem é o par ordenado. Pra Ju, e o que é que eu preciso fazer para construir este gráfico? Então, para construir o gráfico desse sistema, eu preciso pensar na construção do gráfico de cada uma das equações. Ou seja, então eu vou pensar, né, na construção do gráfico desta primeira equação. Então, eu preciso pensar que eu tenho que ter, né, uma reta que represente esta primeira equação. Para Ju, como é que eu sei que isso é uma reta? A gente já comentou disso também no vídeo, né, que eu falo de equações do primeiro grau com duas incógnitas e representação gráfica. Então lá a gente já tinha visto como fazer a representação gráfica de uma equação, tá? Então aqui a gente vai analisar a representação gráfica de cada uma delas. Então eu vou analisar esta equação e a sua representação gráfica e vou analisar esta equação, né, e a sua representação gráfica. Então eu vou encontrar uma reta para representar, né, graficamente cada uma destas equações, ok? Lembrando que, né, como é que eu faço para encontrar essa reta? Então, a primeira coisa para a gente encontrar essa reta é encontrar pares ordenados que sejam possíveis soluções para esta equação, certo? Uma sugestão que eu tenho dado, né, inclusive, quando a equação não aparece na sua forma geral, é você rearrumar. Para Ju, como assim? Vocês conseguem perceber que esta equação ela não está na forma geral. O que é que seria aquela forma geral, né? Aquela forma que a gente diz AY mais BX igual a C. Isso aqui, né, é o que a gente chama de uma forma geral, né, da equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? A gente viu isso também no vídeo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, esta aqui seria a forma geral. Para Ju, é obrigatório que esteja na forma geral? Não é obrigatório, tá, galera? Mas isso aqui pode facilitar muito os seus cálculos. Então, você deixar a sua equação arrumada desta forma pode facilitar. Pra Ju, como é que eu poderia arrumar esta equação nesta forma geral? Gente, basta que eu pense em tirar esse 2x do meu segundo membro, né? Ou seja, eu vou escrever uma equação que é equivalente a esta, né? Onde menos 2x ele não vai estar mais no segundo membro. Então, a equação ela poderia ser escrita como 2x mais y igual a zero. Vocês conseguem perceber que essa é uma equação equivalente? Por que equivalente, né? Eu tirei os 2x de cada membro, então por isso ele apareceu no primeiro membro, e aí ele virou a equação 2x mais y igual a zero, que é uma equação equivalente à equação de cima. É a mesma equação, tá? Só que ela está escrita de outro jeito, tudo bem? Então eu vou colocar ela aqui na minha tabelinha. Para Ju, para que é esta tabelinha? Galera, essa tabelinha é para te ajudar a construir o gráfico. Por quê? Você só vai conseguir fazer a representação gráfica quando você tiver os pares ordenados que são solução de cada uma das equações. Para Ju, como é que eu penso nesses pares ordenados? É aquela ideia que a gente viu no vídeo, né, de equação do primeiro grau com duas incógnitas, representação gráfica. Você supõe um valor e encontra o outro. Então, você vai sempre começar fazendo uma suposição, tá? Lembrando que essa suposição não é ainda a solução do sistema. Para Ju, o que é a solução do sistema? A solução do sistema é aquele par ordenado que é a solução ao mesmo tempo das duas equações, certo? É isso que é a solução do sistema que a gente ainda vai chegar. Primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar pares ordenados que sejam possíveis soluções para cada equação, certo? Então, vou fazer uma suposição. Aqui, por exemplo, se o meu x for igual a zero. Então, se o meu x for igual a zero, quem vai ser o valor de y? Basta que eu substitua, né? Nesta equação aqui, no lugar de x, eu vou colocar quem? Zero. Então, a equação ficaria 2 vezes zero mais y igual a zero. 2 vezes zero é o próprio zero.
0 mais y que é igual a 0. Então, a gente percebe a partir daí que o y é igual a 0. Ou seja, quando o x é 0, o y é 0. Então, um par ordenado, que é a solução possível, né, desta minha primeira equação, é o par ordenado 0, 0. Todo mundo consegue perceber essa ideia, né? Vou chamar esse par aqui do ponto A, tá? Então, eu chamei esse par aqui de ponto A, só uma nomenclatura para este ponto, certo? E aí, vou pensar agora no outro par ordenado. Para Ju, como é que eu faço isso? Galera, a mesma coisa que a gente fez, só pensar agora, né? Supor um valor. Que valor eu vou supor para Ju? Qualquer um. É você quem define a suposição do primeiro valor. A dica que eu tenho dado é: escolham valores simples, pequenos, né? Que não vão te dar trabalho depois. Então, se eu fizer a suposição do x igual a 1. Por que você escolheu 1? Ah, porque eu quis, eu achei que 1 ia ficar fácil. Deixa eu melhorar aqui. Gente, vocês estão percebendo, né? Os meus pilotos estão todos fracos mesmo, tá? Desculpa aí se a visualização não tá perfeita. Tá dando pra ver, mas não tá perfeita aí, né? Então, no lugar do x, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, né? Mais y, que é igual a 0. Ou seja, 2 vezes 1 é 2. Então, significa, né, que isso é y igual a 0 menos 2. Então, a gente percebe daí que o y é o próprio menos 2, ok? Para Ju, você botou essa equação aqui. Se eu tivesse escrito a equação naquela forma que ela vê no sistema, tinha problema? Não. É a mesma equação, tá, gente? Ela só está escrita de outro jeito. Então, quando o x é 1, o meu y foi menos 2. E aí, o meu par ordenado se tornou o par 1 e menos 2, certo? Que eu chamei esse par aqui de ponto B. Tudo bem? Então, eu encontrei dois pares ordenados que são soluções da minha primeira equação, ou da minha primeira reta do sistema, certo? O que é que eu preciso fazer? Eu vou fazer a representação gráfica. E como é que eu faço essa representação gráfica, né? A gente já comentou. Eu estou usando esse software aqui, que é do GeoGebra, tá? Então, por que eu uso o software do GeoGebra? Só como uma forma de facilitar. Você pode também fazer isso no papel milimetrado, você pode fazer isso numa folha de ofício e marcar direitinho esses pontos, né? Eu acho que o GeoGebra, ele te ajuda apenas pela situação de que ele vai, né, facilitar de você colocar esses pontinhos aqui, ok? Vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a representação dessa minha reta. Que reta é essa, pra Ju? Essa reta é a reta desta equação, tá? Então, eu vou construir a reta desta equação aqui, colocando os meus pares, ó. Lembrando que eu vou nessa caixa direita aqui na parte de entrada, né? Coloco a letra que representa o meu ponto, maiúscula sempre, o igual, abro parênteses. O meu primeiro par ordenado foi quem aqui? 0, 0. Então, ó, 0, vírgula, preciso colocar vírgula, tá? E dou Enter. Ó, o meu ponto já apareceu automaticamente aqui, certo? No meu plano cartesiano. Uma coisa que eu já expliquei também, que muita gente já se confunde, ó. Eu posso, né, segurar fixo com o mouse na tela e correr a minha tela aqui para ver o plano cartesiano onde eu quiser. Porque às vezes o seu ponto, ele pode não aparecer no seu campo de visão, né? Aqui, como na minha tela mesmo, ela tá um pouco cortada. Então, eu posso chegar um pouco mais para cá para vocês verem melhor, certo? Tá claro isso aí, né? Vamos escrever então o outro par ordenado. O outro par ordenado que eu encontrei aqui foi o par 1 e menos 2. Então, eu vou colocar ele aqui, que eu chamei ele de B, né? B maiúsculo sempre, tá? Se você colocar minúsculo não dá certo. Que ponto a gente sabe que é sempre representado por letra maiúscula. Abre parênteses, né? 1 e menos 2. Lembrando também que no par ordenado a ordem importa, tá? Então, o primeiro valor representa o valor de x, o segundo valor de y, né? Então, o par ordenado 1 e menos 2. Já tenho aí os meus dois pontos. A partir do momento que eu tenho os meus dois pontos, eu já posso construir a minha reta. O que é que eu faço para a construção da reta? Gente, o software do GeoGebra, ele é bem direto, bem fácil, ó. Aqui em cima tem dois pontinhos com a reta, então essa é a função reta. Clico aqui, ó, e já aparece a opção aqui, reta, né? Para construir a reta, basta que eu clique nos dois pontos, ó. Cliquei aqui, cliquei no outro, pronto. Então, essa é a reta que representa esta minha equação, tá? Observem que aqui no sistema do GeoGebra, ele também indica a equação. Às vezes a equação pode não ser a mesma que está escrita na sua atividade ou no que você está fazendo, porque ele pode escrever uma equação equivalente. Foi o que ele fez aqui, ó. Normalmente ele descreve a equação, né, na forma geral. Então ela está aqui, né, na forma geral, que é essa que eu expliquei para vocês, né, que é essa forma aqui, ax mais by igual a c, tá? Mas não tem problema se você não arrumou essa equação antes, ok? Vamos lá, então, agora encontrar pares ordenados que sejam solução para a segunda equação, né?
que é o que já está na tabelinha aqui de baixo. Porque lembrando que eu falei no início, né? Eu vou encontrar uma reta para cada equação do meu sistema, né? E depois que eu encontrar essa reta para cada equação do meu sistema, é que eu vou encontrar quem é a solução do sistema, certo? Então vamos lá. Aqui agora, né, eu vou fazer a suposição e aí aquela história de sempre, você supõe quem você quiser. Eu gosto de escolher quem? 0, porque eu acho que vai ficar fácil. Então no lugar do x eu vou colocar aqui, ó, 0, certo? E aí agora no lugar do x está o 0. Então aqui na minha equação fica 3 vezes 0 mais y igual a 1. Gente, eu acho, deixa eu abrir minha tela maior um pouco, eu tô vendo que o piloto tá muito claro. Pode ser que não fique tão bom. Aqui é vezes, tá? 3 vezes 0. E aí aqui agora, ó, 3 vezes 0 dá 0, né? 3 multiplicado por 0 dá 0. Então isso aqui não vai influenciar em nada aqui na minha equação. Eu fico só com y igual a 1. Então quando o x é 0, o meu y ali é 1. Ju, como é que eu sei se o meu par ordenado tá certo? Gente, testa. Testa ele na equação. Coloca aqui no lugar do x o 0, no lugar do y 1. E vê se essa sentença dá uma sentença verdadeira, tá bom? Então, meu par ordenado aqui é o par ordenado 0 e 1, ok? Vou chutar um outro valor aqui para x, tá? Lembrando que isso aqui não é ainda a solução do sistema. A gente está encontrando primeiro pares ordenados, que são solução da equação, tá? Para poder fazer essa resolução pelo método gráfico, tá bom? Então, eu já coloquei o x igual a 0, né? Eu vou colocar agora o meu x aí igual a 1, tá? Por que 1, porque eu quis 1, aquele mesmo processo que eu já falei, porque você já escolheu 0 e 1, porque eu acho que são números pequenos, fáceis, vocês podem escolher outros, tá? Então, quando o meu x aqui, ele é igual a 1, o que é que acontece quando o x é igual a 1? Neste caso aqui, né, fica 3 vezes 1, né? Então, aqui deixa eu escrever melhor, 3 vezes 1, né, mais y igual a 1, certo? Eu vou resolver essa equação aqui. Para eu resolver essa equação, gente, eu vou precisar apagar aqui essa forma geral aqui embaixo, tá? Deixa eu apagar aqui para poder resolver ela aqui embaixo direitinho. Mas é uma equação direta aí pra galera que já está expert em equação, ela sai bem direitinho aí, né? 3 vezes 1 é 3, né? E aí, como 3 vezes 1 é 3, mais y igual a 1, resolvendo essa equação aqui, então y é igual a 1 menos 3, né? 1 menos 3 e y é igual a menos 2. Tudo bem? Então, meu par ordenado aqui ficou, ó, menos 2. Observem que foi uma coincidência, tá? Eu nem queria que isso acontecesse, mas não tem problema, né? Eu vou fazer outro exemplo, acho que isso pode ficar mais claro. Mas aí, ó, os pares ordenados que são soluções dessa equação, 0 e 1 e 1 e menos 2. Então, vou aqui já colocar estes pares ordenados no meu plano cartesiano, tá? Então, vou colocar aqui o meu ponto C, maiúsculo sempre, abre parênteses. Quem é esse meu par ordenado? 0 e 1, tá? 0, 1 e dou enter. E o meu outro ponto que é 1 e menos 2, ponto D igual, abre parênteses, 1 e menos 2 e dou enter, tá? O que eu tinha comentado, galera, que eu não sei se vocês perceberam aí, é que o meu ponto B é exatamente igual ao meu ponto D. Então, eu já achei, né, esse ponto de interseção aí, mas quem não percebeu não tem problema. Vou aqui na função reta, ó, clico em reta para quê? Para fazer essa reta, que é determinada pelos pontos C e D. Clico em C e clico em D, ok? O que é que vocês estão vendo aí agora, né? Eita, esqueci de abrir a cena aqui da vocês, desculpa. Pronto, agora foi mal. Deixa eu voltar até, vou voltar, tá? Eu já tinha escrito a reta, mas o que foi que eu fiz? Coloquei os pontos aqui do lado C, né? O ponto D que vocês já sabem qual é, que é o ponto 1 e menos 2, tá? E aí aqui agora, 1 menos 2. E aí aqui agora ficou aqui os pontos C e D. Clico aqui em reta, né? Clico no ponto C, clico no ponto D, pronto. Apareceu aqui a minha reta, né, do meu plano cartesiano. Vocês conseguem perceber que aqui do lado, inclusive, ó, tem a minha equação. Tá vendo que é a mesma equação que aparece aqui, né? Se não for a mesma, vai ser uma equivalente. Ju, como é que eu sei qual é a solução desse meu sistema? Gente, a solução do sistema ela é dada pelo ponto de encontro. Então, esse ponto D, ele é a solução do sistema. Quem é esse ponto D? Nesse caso aqui, né, coincidentemente, o ponto D é o mesmo do ponto B, né, e a solução ela vai ser, então, o par ordenado 1 e menos 2. Então, a solução desse sistema é o par ordenado
1 e menos 2. Por que o par ordenado 1 e menos 2? Porque ele é o ponto de interseção entre as retas. Ele é a solução comum entre as retas desse sistema. Então, basicamente, né, para resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, utilizando o método gráfico, né, a gente faz o gráfico de cada reta. Depois que faz o gráfico de cada reta, a gente vai analisar quem é o ponto de encontro. Este ponto de encontro vai ser a solução. Então, a solução deste meu sistema, o que é a solução para Ju? Gente, a solução do sistema, né, é aquele valor, aquele par ordenado, né, que determina, tá? É 1 e menos 2, desculpa. É aquele par ordenado que determina a solução possível para as duas equações ao mesmo tempo, certo? Então, a solução desse sistema é dada por esse par ordenado 1 e menos 2. Por que 1 e menos 2? Porque ele, né, que é esse par ordenado é que é a solução ao mesmo tempo da primeira e da segunda equação, tá? É a única solução possível para este sistema. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro aí, tá bom? Valeu!